projeto de denúncia até o último ato processual. A aumentação acostada das folhas 25 e 46. Pedido de gasto delegado, as folhas 414, os estudos requisitos só para os alunos. A nota Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem. Vieram dos autos para julgamento ao relatório. Pois não, Padre Haroldo, muito grato, muito ofendente, novamente seja muito bem-vindo. Vou lhe passar a palavra agora para a sua sustentação oral, sob o nosso controle, são 15h39. O senhor tem a palavra, doutor Pedro. Certo. Colenda da Segunda Câmara Criminal. Excelentíssimo senhor doutor desembargador relator Haroldo Máximo, pessoa que através da qual eu cumprimento os demais julgadores do processo, cumprimento também a representante do Ministério Público e os demais causídicos e serventuários da Justiça que estão aqui presentes. Pois bem, antes de começar a minha fala, eu quero deixar claro que essa é a minha primeira sustentação oral, então, eventual excesso, peço escusas de antemão. Pois bem, tentarei ser o mais breve possível. O fato pelo qual o paciente está respondendo ocorreu no dia 3 de agosto de 2021. Ele supostamente praticou o crime, foi preso na comarca de Ipu, preso em flagrante, e desde então ele se encontra custodiado. Pois bem, após a lavratura, após a prisão em flagrante, os autos, o Ministério Público foi notificado acerca do ocorrido, momento pelo qual requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, certo? Posteriormente, a defesa também foi notificada, solicitando, argumentando os motivos pelos quais o réu merecia a liberdade, em razão de que a regra no processo penal é justamente a pessoa poder responder em liberdade. Pois bem, o juiz recebeu os autos e prontamente converteu a prisão em flagrante na prisão preventiva, sem analisar, desprezando completamente os argumentos defensivos. Pois bem, ato contínuo, no dia 10 de agosto de 2021, o Ministério Público ingressou com a denúncia e imputando ao autor a conduta prevista no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. O juízo, por seu turno, mais uma vez, recebeu a denúncia de uma maneira genérica, como bem expôs o relator, e sem se aprofundar sobre os motivos pelos quais o processo poderia ter início. Pois bem, vamos ao primeiro fundamento. No caso concreto, o juízo ele fundamentou a decisão em uma dos seus argumentos pela gravidade em abstrato do delito. Pois bem, excelência, qual delito não é grave? Se não fosse grave, não fosse um fato social grave, não seria crime. Então, por isso, a regra seria que todos devessem responder presos e não em liberdade, como demanda o texto constitucional. Pois bem, tanto o STF quanto o STJ há reiterada jurisprudência acerca da matéria de que é inadmissível a decretação de prisão preventiva em virtude da gravidade em abstrato do delito. Para deixar claro no caso concreto como isso ocorreu, as folhas 63 e 64 do processo de referência, onde os vícios estão claros, diz assim, folha 63 e 64. Em caso, torna-se necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois crimes como estes incitam pânico na sociedade, necessitando de uma resposta à altura. Daí a gente já vê a fundamentação
se apegando a aspectos abstratos, né? Evidencia-se, portanto, continuando, evidencia-se, portanto, o periculum libertatis, não só pela gravidade abstrata dos delitos, mas especialmente pela gravidade concreta do crime, que gera intranquilidade no meio social, sobretudo em cidades de menor porte, como é o caso desta comarca. Além da presença do fomus commercium delicti, demonstrada a existência do fato e indício suficiente da autoria. Esse trecho está na decisão do decreto prisional. Pois bem, a prisão preventiva ela não está viciada só por isso. Ela está viciada porque ela feriu o princípio do contraditório e feriu a garantia de fundamentação das decisões judiciais. A Constituição Federal, no seu artigo, como Vossas Excelências bem sabem, no seu artigo 93, inciso 9, garante que todas as decisões judiciais merecem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. O Código de Processo Penal, seguindo a orientação constitucional, também trouxe essa regra no seu artigo 315, de que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Pois bem, excelências, qual é a função do processo penal se não limitar o poder punitivo do Estado? Nesse sentido, a forma legal é garantia. E quando a forma legal ela é ferida, obviamente o Estado democrático de direito também é ferido e, consequentemente, há-se clara prisão ilegal. Pois bem, e por que houve também o ferimento do princípio do contraditório? Pois bem, as folhas 51 do processo de referência, a defesa alegou que o réu agiu em legítima defesa. Na mesma peça, a folha 52, o réu alegou, a defesa alegou que o réu ele tem bom comportamento social, residência fixa, possui bons laços com a família e amigos e possui emprego, razão pela qual não havia necessidade de aplicação de medida tão extrema. Por fim, a defesa alegou que o réu não era reincidente. Pois bem, o juízo de piso, ao revés de analisar esses argumentos, ele ignorou todos esses pontos e sequer citou a peça defensiva no relatório da sua decisão, que se encontra nas folhas 61 do processo de referência. Vossas Excelências podem ver. E também eu tirei um print e deixei no corpo do habeas corpus aqui, para as Vossas Excelências verem. Pois bem, como Vossas Excelências bem sabem, o contraditório ele possui duas dimensões. A dimensão formal, que é a possibilidade da parte se manifestar nos autos, e o contraditório substancial material, e este que está sendo ferido aqui no processo, porque não basta que a parte seja só intimada para se manifestar, sendo que seu argumento não seja apreciado de fato pelo Poder Judiciário. Estaríamos diante de um cenário teatral em que o processo penal seria apenas um caminho certo de condenação. Pois bem, por fim não. Nesse mesmo sentido de ausência de fundamentação, ocorreu com o recebimento deficiente da denúncia. Porque o juízo, a folha 80, recebeu a denúncia sem adequar os fatos em nenhum momento ao caso concreto, se Vossas Excelências verem. Pois bem, da mesma forma, isso viola o artigo 93, inciso 9 da Constituição, sendo eivado de vício esse ato processual. Veja, Excelência, não se pode aceitar que o recebimento da denúncia seja mero despacho. Isso porque é o ato processual de grande relevância, uma vez que o investigado passa da figura de investigado para réu no processo criminal, causando-lhe dano tanto no aspecto social perante a sociedade, quanto no aspecto individual, eis que o cerceamento de defesa está cada vez mais próximo. Por essas razões, requer também que seja declarada a nulidade do recebimento da denúncia.
por fim, o argumento por fim, o Código de Processo Penal veda completamente a finalidade de antecipação do cumprimento de pena no seu artigo 313, parágrafo 2º. E é exatamente isso que a gente vê aqui, Excelência. É a inversão do mandamento constitucional da não culpabilidade previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, uma vez que não há justificativas plausíveis, concretas, da decretação da prisão preventiva. Aprofundando-se ainda mais ao caso concreto, como eu já falei, o réu responde pelo artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, delito qual a pena máxima é de 3 anos. Pois bem, Excelências, se o réu for condenado na pena máxima, tendo em vista que não é reincidente, ele terá o início do cumprimento de pena em regime aberto, o que demonstra a desproporcionalidade da medida, desarzoabilidade, e razão pela qual é evidente a ilegalidade da prisão, né? Pois bem, arremetando tudo, a defesa vem humildemente perante vossas excelências solicitar o mandamento que a ordem de habeas corpus seja concedido no sentido de relaxar a prisão preventiva ou subsidiariamente conceder liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. E, por fim, requer também que seja declarada, reconhecida a nulidade do recebimento da denúncia, tendo, portanto, todos os atos processuais subsequentes declarados nulos em razão da doutrina em razão da doutrina dos frutos da árvore envenenada. Eis a manifestação, Excelência, muito obrigado pela atenção. Passa a palavra agora à doutora Ângela, para a sua manifestação 151, doutora Ângela.